E eu queria aproveitar, já que você falou de efeito avalanche, para trazer mais um floquinho de neve para essa situação do Flávio, que às vezes eu fico me perguntando se ele não tá, talvez, colecionando problemas, não sei. Não sei, será que ele tá tentando completar o álbum da Copa do Mundo dele? Não sei, de alguma maneira. Mas, ó, eu vou ler aqui para não me perder. É o seguinte, a Polícia Federal deflagrou uma operação agora que tem como alvo o Cláudio Castro. Enfim, esse não deixa de ser mais um revés aí para o Flávio Bolsonaro. Essa operação, pessoal, deflagrada nesta sexta-feira, ela envolve o ex-governador Cláudio Castro e aliados dele por supostas participações em fraudes na refinaria Refit, que teria contado com o apoio do Castro no governo do Rio de Janeiro para sonegações de imposto. Complicado, hein, gente? Mais um floquinho de neve. Posso dar mais algumas informações aqui, mas de fato a gente sabe, né, que o Rio de Janeiro é um reduto eleitoral muito importante para o Flávio Bolsonaro. O Cláudio, acho que é a terceira já ação, né? Já pode pedir música no Fantástico, né? Mas Que música você acha que ele pediria? Há um hino católico qualquer, né? Uma coisa gospel. Eu, como católico, vou protestar. Uma pegada gospel? E você acha que não? O cara é cantor católico, pô. Mas aí é o lado político dele, né? Que está no alvo. Eu tô achando que eu que sou a semente do mal, que eu trago assuntos aleatórios e jogo nesse programa e vocês embarcam. Não, mas é interessante porque no debate da Band, domingo, ninguém... O grande ausente foi o Cláudio. Você imagina que o Cláudio ficou 6 anos no governo, ele foi eleito na chapa do Wilson Witzel em 2018, o Wilson Witzel foi empichado numa situação muito interessante, né? Porque ele teve, se não me engano, 69 ou 70 votos a 0 pelo impeachment, né? A base do governo Witzel votou pelo impeachment dele, todos os lados. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em impeachment, porque em impeachment normalmente você tem os seus correligionários que te apoiam, né? E você tem ali... Mas no caso do Witzel foi realmente uma coisa inédita, né? Ele teve 0 votos pela manutenção do mandato dele no cargo. Né? 69 ou 70, se não me engano, que foram os votos para que ele perdesse o mandato. Então, nesse momento, o Cláudio Castro vira o governador do Rio de Janeiro, ele era o vice. Para quem acompanhou, eu acompanhei isso de perto, foi uma coisa muito interessante. Ninguém queria ser vice do Witzel, era uma candidatura que ninguém levava a sério. E o Cláudio Castro ele acabou aceitando ser vice porque ele era um vereador com mandato. Então ele não precisava perder o mandato. Então no PSC, que era o partido, nem existe mais esse partido, mas era o partido do Witzel, foi o partido da família Bolsonaro, que foi o partido o Partido Evangélico Social Cristão, que foi o partido que elegeu o Wilson Witzel. Eu estava lá, na época, prestando serviço de marketing político, era ainda a minha área, então eu acompanhei isso. Muito engraçado, porque eles tinham uma dificuldade de arrumar um vice para o Witzel, que ninguém queria ser vice dele. Olha só, a história se repete. E o Cláudio falou, eu vou, porque eu sou vereador, eu tenho mandato. E já que isso aqui não vai a lugar nenhum mesmo, já que isso aqui vai ficar com 1, 2% de voto, eu topo. E você vê como é que é a vida. Ele vira governador 2 anos depois, e aí ele é eleito no primeiro turno, né? E ganha mais 4 anos. Então ele acaba ficando quase 6 anos, ele renuncia agora em abril, né, se não me engano. Mas ele ficou bastante tempo, ficou mais de 5 anos ali no Palácio Guanabara como governador do Rio de Janeiro, uma coisa totalmente improvável, que não foi pensada nem por ele. Mas ele foi, acho, o grande ausente no debate. Foi esse primeiro debate que aconteceu no domingo, na Band, onde os adversários do Douglas Ruas, do PL, Douglas Ruas, presidente da LERJ, candidato do PL ao governo do estado do Rio esse ano, foi muito engraçado porque o Douglas Ruas, ele não defendeu muito o Flávio, muito pouco. O garotinho que ficava dando, às vezes, umas cutucadas para ele falar alguma coisa. E no final, nas considerações finais, ele fez um agradecimento ao Jair Bolsonaro
e ao Flávio numa frase. Mas achei muito en passant, Não, realmente. uma frase. Aí no dia seguinte, inclusive, no Globo, tinha uma análise do debate. E aí tem um sujeito, não vou dar o nome, claro, mas é um cara lá que é um super petista. E aí a análise dele foi: Douglas Ruas tenta defender o Flávio, não sei o quê. Eu me lembro de ter lido e falei, cara, eu assisti outro debate. Esse cara viu um debate que eu não vi. O debate que eu vi, o Douglas evitou falar dos Bolsonaros o debate inteiro. E na consideração final, quando já está todo mundo dormindo, quando já não tem mais quase ninguém assistindo, ele foi em uma frasezinha rápida, fez um agradecimento ao Jair Bolsonaro, ao Flávio, e tocou o barco. E ao Cláudio Castro, zero. Ele é o candidato da situação. Ele é o candidato do partido que governa o Rio de Janeiro desde a queda do Wilson Witzel, né? Desde 2020. Né? O Cláudio renuncia em abril, a gente tem um mandato tampão aí do desembargador, do Ricardo Couto, mas de governos eleitos, o PL. Aliás, outra curiosidade também, já que nós estamos nas curiosidades do Cláudio Castro. Eu gosto. Bastidores. O Cláudio, para quem não sabe, o Cláudio, quando ele migra para o PL ainda não era o partido da família Bolsonaro. E muito do que se falava na época, tá? Eu não vou dar nenhum bastidor, mas muito do que se falava na época é que ele se mandou para o PL para se afastar da família Bolsonaro. Ele queria uma carreira independente do bolsonarismo, só que ele ganhou a família Bolsonaro no colo, porque a família Bolsonaro, um tempo depois, de mala e cuia, se mudou para o PL. E aí ele teve que seguir com eles. Mas ele tinha ido para o PL quando o PL não era bolsonarista, era o partido do Valdemar, era o típico partido do Centrão, tipo PSD, né, tipo Republicanos, né? Não era o partido da família Bolsonaro. Mas, enfim, o Cláudio, ele realmente... Aí o Douglas Ruas, que é o candidato, ele não esboçou defesa. Muito pelo contrário, quando o Garotinho, que era o mais ativo ali, o Garotinho é um sujeito muito experiente de rádio. Para quem não acompanha a política do Rio de Janeiro, o Antônio Garotinho, que já foi governador do estado há muitos anos, né, de 98 a 2002, se não me engano. Final ali da década de 90. E na virada ali. E depois ele fez a sucessora, que era a sua esposa, a atual ainda, né, Rosinha Garotinho. Ele começou em rádio, ele é um radialista, ele começou em rádio com 15 anos de idade, ele tem 66. Então, ele tem mais de 50 anos de rádio. Ele é muito bom nisso, assim, eu estou fazendo zero elogio a ele como político, tá? Estou falando dele como radialista e como comunicador. Ele é tipo da escola aqui no Rio, tem a Cidinha Campos, tem alguns caras que vêm do rádio e cruzam essa fronteira do rádio com a política, né? Tem um apelo popular e tal, e vai. E o Garotinho é dessa turma. Então, o Garotinho, ele, no mesmo palco onde estava o William Siri, que eu chamo de William Alexa, porque eu acho que ele é tão ruim falando que ele não chega nem a Siri. Ele é no máximo Alexa. Você tem coitado, o cara dá um dó, ele não sabe nem falar. Ele não acerta uma concordância. Teve uma pergunta que ele foi falar de educação, a cada frase errava uma concordância. Eu fiquei com vergonha por ele. Mas, enfim, eu tinha esse William Siri, o Douglas Ruas, e o André Marinho, né, ali. Então, o Garotinho, de longe, era o político mais experiente, mais rodado, como comunicador e como político ali, naquele palco. Então, ele estava sobrando em termos de quem estava à vontade ali naquele ambiente. E ele, mesmo ele, deu 2 ou 3 cutucadas no Douglas Ruas falando do Cláudio, mas o Douglas não defendeu o Cláudio em momento algum. Pelo contrário, não, eu sou um funcionário público de carreira, eu tenho a minha história. O pai dele, prefeito de São Gonçalo, né? Então, ele vem de uma dinastia da região metropolitana do Rio e tal, e ele até tem como se defender que ele não é exatamente um pupilo criado pelo Cláudio Castro, mas, gente, ele é do PL, é do mesmo partido, ele é bolsonarista, ele é do mesmo grupo político, né? Mas o que acontece hoje, nessa ação hoje
da Polícia Federal é apenas mais um capítulo do que a gente já comentou aqui em outros programas, de como o Cláudio parece se aproximar de algum tipo de condenação, do destino que já chegou a vários outros ex-governadores do Rio de Janeiro. É uma história, infelizmente, do nosso Estado, que é um fardo aí na nossa história que a gente carrega. E o Cláudio, aparentemente, está numa situação muito complicada. É a terceira ação que eu me lembro da Polícia Federal de busca e apreensão envolvendo endereços do Cláudio e tendo o Cláudio como alvo. E uma coisa que é fato: o PL, o seu partido, mesmo ele tendo governado o Rio de Janeiro desde da queda do Witzel, no debate, vocês podem olhar, quem não viu o debate, está no YouTube, o próprio candidato do PL, Douglas Ruas, presidente da Alerj, não fez... ele não fingiu, ele sequer fingiu que ia defender o Cláudio Castro. Então, é um político que foi, num debate da sua própria sucessão, o seu nome foi praticamente ignorado, e é alguém que aparentemente não vai deixar nenhum legado político para o Estado. O Meio começou com a newsletter que chega na sua caixa de entrada com as principais notícias do dia. Sabe qual é, né? Aquela que você lê em 8 minutos. Depois a gente evoluiu para os vídeos aqui no canal do YouTube. São as análises e programas que mais tarde foram adaptados para áudio, com os podcasts que você pode ouvir lavando louça, na academia, na fila do mercado, cozinhando. E a barra ficou mais alta, porque chegamos às produções audiovisuais com qualidade de cinema em um streaming próprio. São séries e documentários originais e um catálogo exclusivo para eles, os nossos assinantes premium. É assim que o jornalismo do Meio vem crescendo para caber no seu dia, do jeito que fizer sentido para cada um dos nossos leitores se informar. Conheça nosso acervo premium e faça parte de uma comunidade que não apenas consome notícia, mas analisa o que está lendo, ouvindo e assistindo. Assina o Meio Premium.